Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca está chegando aqui na tela da Band. A quarta-feira no CT do Jardim Oulina foi agitada. Sob muita chuva, Gilson Kleina começou a esboçar a equipe que vai entrar em campo no domingo contra o CRB em Maceió. Richard e Camilo devem voltar ao elenco titular nos lugares de Ednei e Fecim. Com essas mudanças, a formação da equipe volta para o esquema com 4 defensores, 3 meios de campo e 3 atacantes. Foi uma conversa, né, de estar preservando um pouco, ainda mais pela sequência. Não vejo essa questão de ter um tempo a mais para poder atuar. Acho que eu venho me preparando para que eu possa estar os 90 minutos. E é isso que eu quero, estar mais disposto para me ajudar a equipe. E isso é com desempenho, né? Isso é a função que o treinador vai ter para ter essa escolha. A gente sempre conversa, o Gilson é um cara que sempre tem muito diálogo com os atletas, então feliz por ter contribuído com a vitória da equipe. Mesmo com o retorno de Camilo, Gilson Kleina ainda continua com dúvidas no meio-campo. Com o retorno gradual de Lucas Cândido, a posição de Vini Locatelli pode ficar ameaçada. Mas como o Meia mesmo disse em entrevista coletiva, ele ainda não aguenta atuar durante os 90 minutos. Situação que pode fazer a diferença na opção do treinador. Eu consigo atuar não o tempo todo, né, 90 minutos, né, porque eu cheguei faz pouco tempo e fiquei muito tempo sem jogar. Mas espero ajudar a Ponte aí dentro do gramado, né? Independente dos minutos, eu quero ajudar, eu quero jogar. Lucas Cândido e Vini Locatelli disputam a vaga deixada por Dauan, que se transferiu ao Juventude na semana passada. Acho que cada um faz muito bem a sua função e cada um é muito bem específica, né, na função, né? O Locatelli ele joga mais posicionado, né, gosta de sair também. O Dauan que saiu, ele joga mais fixo, né, como 5. Eu gosto de sair também, mas gosto de ficar também fixo, né? Isso não é nós que falamos, né? Isso é com o professor Kleina, que ele vê nos treinamentos, aí ele opta por quem está melhor no momento, né? Mais entrosado, né? A gente espera ajudar a Ponte, independente de quem estiver jogando. Vamos debater já a Macaca, mas antes um recado importante para você economizar. No IGA Atacado você encontra grande variedade de produtos com os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo, ofertas sensacionais todos os dias. Olha aqui, energético está aí na tela, energético Fly Horse 2 litros, R$ 5,98. Milho verde Quero, lata 170 gramas, R$ 1,98. Detergente em pó Tixan 5 quilos, R$ 28,98. Papel higiênico Suleg 12 rolos, só R$ 6,69. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 2 de agosto. Confira mais, acesse iga.com.br, pague as suas compras com o cartão VR Alimentação. Ou muitos outros cartões também. IGA Atacado, lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste, abertas até às 22 horas. Júlio Nascimento, falando aí da Ponte Preta, Macaca, que tem 5 jogos, né? 5 jogos para realizar, para chegar a 20 pontos, pelo menos, para virar o turno com 20 pontos. Vai ter que ganhar 2 jogos e empatar 2. 8 pontos, ou ganhar 3 em 5, para fazer 21. Você acha que consegue? Pois é, Batista, é uma sequência muito complicada para a Ponte, né? Porque num primeiro momento ela enfrenta o CRB, que mesmo com o time alternativo, já que está na Copa do Brasil, é um time que dá muito trabalho, está brigando na parte de cima da tabela, está no G4, o CRB de Alan, então já é um jogo complicado fora de casa. E depois a Ponte tem o Botafogo também fora de casa, né? Então são 2 jogos como visitante. Vencendo pelo menos um desses jogos, acho que a Ponte cria um aspecto de confiança muito interessante para sair dessa situação complicada na Série B. E esse cara que a gente ouviu aí, o Lucas Cândido, é o jogador que vai colaborar a longo prazo muito na Ponte Preta. Tecnicamente falando, ele está acima de Locatelli, de André Luiz, de Marcos Júnior, são outros volantes no elenco. O grande ponto do Lucas Cândido é mesmo a condição física dele. Mas é um jogador que vai ajudar muito o Kleina nessa sequência pesada na Macaca. Agora, CH, o que me preocupa, né, é que o Kleina deu na entrevista coletiva, deu lá uma justificativa por que ele colocou o Camilo somente no segundo tempo contra o Goiás.
primeiro tempo foi um negócio horroroso, o time da Ponte deu medo, uma confusão imensa, jogando com 3 zagueiros. E aí ele corrigiu no intervalo, colocando o Camilo, mas a justificativa é que o Camilo, ele não podia colocar o Camilo de começo, porque senão ia estourar o jogador, poderia perder o jogador para a sequência da temporada. Mas aí eu pergunto, mas o segundo tempo teve 50 minutos, enquanto que o primeiro tempo teve 46. Então o Camilo jogou mais no segundo tempo do que jogaria no primeiro tempo. E aí o cara arrisca colocar um time horroroso em campo, só não perdeu a partida, porque os deuses do futebol e também o Ivan Quaresma ajudaram. E aí foi corrigido para o segundo tempo. Não vai acontecer a mesma coisa com o Lucas Cândido, que não aguenta os 90 minutos, aí ele vai guardar o Lucas Cândido para o segundo tempo. Não é toda hora que vai acontecer o que aconteceu contra o Goiás, que no segundo tempo o time jogou bem e conseguiu a vitória. Sabe que tem explicação para tudo na vida, né? É. E ele não pode transportar, e a gente também não pode trazer como regra o que ele fez contra o Goiás para a próxima partida, por exemplo. É assim que eu penso. Eu acho que você pode transportar o que não funcionou para você aprender. E isso que você tocou no assunto, eu concordo 100%. Agora, a posição é diferente, né? A posição do Lucas Cândido é uma posição que também exige muito da força física. Eu não tenho condição de dizer quanto tempo o Lucas Cândido pode jogar, pela posição dele. É uma posição que precisa muito do preparo físico. Agora, eu penso como você. Se você tem um cara com qualidade técnica que suporta meio tempo, eu utilizo sempre na primeira parte do jogo. Não deu certo a estratégia dele. Deu certo porque ele tirou o pedido, mas quem assistiu o primeiro tempo contra o Goiás ficou arrepiado, ficou assustado. Eu achei que não era possível jogar tão mal como o time jogou contra o Remo, por exemplo. Foi possível contra o Goiás. Então a Ponte está surpreendendo, infelizmente, pelo desempenho ainda negativamente. Espero que chegue uma hora que isso termine. Espero que chegue o final disso domingo contra o CRB, porque ninguém aguenta mais. Então eu penso como você. Se eu tivesse que tomar uma decisão de um jogador como o Lucas Cândido e o Camilo, eu começaria com os dois. Aguenta só meio tempo? Põe de começo o intervalo do jogo, tem 5 substituições, você troca. Mas eu começaria com os ambos, principalmente com os dois. Principalmente porque aquele que, se não jogar o Lucas, vai jogar no lugar, que é o Locatelli, todo mundo já perdeu a paciência com ele. Olha, Greg, tudo está indicando, a gente fica acompanhando a distância, porque o repórter não pode comparecer lá para assistir os treinos. Até esses dias para trás, aí o Gilson Kleina ficou irritado com um repórter que fez uma pergunta e ele falou assim, vou convidar esse repórter aí para ir lá assistir os treinos e ver o quanto a gente está trabalhando. O Gilson Kleina esqueceu que não pode, né? Que não pode comparecer ao protocolo da CBF. Então, tudo está indicando pelas informações, né, que o Lupe vai colhendo aqui e ali, que o Gilson Kleina vai repetir o que ele fez no primeiro tempo contra o Goiás. Guardar o Camilo para o segundo tempo, o Lucas Cândido para o segundo tempo, jogar com o Fecim, acho que não. Jogar com o Locatelli. Mas com 3 zagueiros novamente, você fala? Não, com 3 zagueiros não. Estou dizendo com relação a Locatelli. As escolhas. As escolhas das peças, que Entendi. aliás é um negócio horroroso que está acontecendo com o Gilson Kleina. E eu considero que o treinador ele contribui em 80% na vitória ou na derrota na escolha das peças. Então ele vem escolhendo as peças erradas e vem pagando por isso. Agora, não dá mais, né? Locatelli não dá mais. Não dá. O cara é água de salsicha, pô. Cinzeiro em moto. Não serve pra nada. Com todo respeito ao ser humano, mas eu tô analisando o recorte do jogador de futebol, pô. Como jogador de futebol na Ponte não tá funcionando. E o mesmo tá acontecendo com o Fecim. É assim, olha, dá para explicar essa questão aí do Camilo, entrar só no segundo tempo, né? E da possível entrada do Lucas Cândido, porque o Lucas Cândido, ele tá mal fisicamente, né? Ele mesmo disse aí na coletiva. Agora, precisa colocar para jogar, pô. O jogo condiciona o atleta. Claro que você precisa dar uma olhada lá no exame dele para ver como é que tá, se tá muito alto, se não tá, mas tem que pôr ele para jogar.
Agora, a condição do Lucas Cândido é condicionamento físico, ele precisa se condicionar. A do Camilo é desgaste físico, aí é diferente. Você pode arrebentar o Camilo. E ele deixa o Camilo para o segundo tempo, por uma estratégia de quê? De já tentar pegar o time adversário um pouco mais desgastado. Né? E o Camilo entra a 0 quilômetro no segundo tempo. Essa deve ser a explicação. Agora, o Lucas Cândido, ele tem que entrar de começo, pô. Tem que entrar. Ele está precisando de quilômetros rodados. Ele está precisando se condicionar. Ele não está desgastado. Ele está precisando entrar no ritmo. Então, coloca ele de começo, pô. Aí, ó, Lucas, vai até onde aguentar e aí faz os ajustes necessários. Mas eu não faria o que fez o Kleina no primeiro tempo lá. Nem com o esquema de 3 zagueiros. Que eu acho que, assim, é legal. Eu gosto demais do esquema de 3 zagueiros. Mas, aparentemente, a Ponte sofreu demais no primeiro tempo. Tudo bem que a primeira linha estava organizada. Ele disse, não, preparamos uma linha de 5, porque o Goiás era agressivo pelos lados. Concordo, estratégia de jogo deu certo. Foi lá e ganhou. Mas é correr muitos riscos. Eu não correria. Entraria com o Lucas Cândido, entraria. O Camilo está desgastado? Beleza, quer segurar para o segundo tempo? Escolhe uma outra peça ali para jogar no lugar do Camilo. Menos o Fecim. Menos o Fecim. O Fecim já teve as opções, né? Para jogar e não rendeu, né? Não conseguiu evoluir. Então escolhe uma outra peça, deixa o Camilo para o segundo tempo. Camilo entrou muito bem, numa intensidade diferente e as coisas aconteceram positivamente. E tem outra coisa que ninguém, pelo menos aqui, né? Ninguém está questionando se está trabalhando, se tem seriedade, não se trata disso. Não é? A pergunta do repórter que tomou um chute no sentido figurado, um chute no peito no sentido figurado da comunicação, precisa chamar aqui o rapaz, que eu nem sei, eu não conheço, desculpe, para assistir aqui, que a gente trabalha e se incomoda muito. Eu, por exemplo, tenho uma pergunta, uma curiosidade, não só do treinamento. Eu queria ouvir uma preleção do Gilson Kleina. Sabe por quê? Porque ultimamente ele não está se comunicando bem. Porque se eu embasar a comunicação dele conosco e com a torcida, que é a entrevista coletiva, Gilson, com todo respeito, tá difícil te entender, cara. Difícil. Oi, Júlio, pode falar. Só uma correção, né? Não sei se teve um erro de interpretação aí, até conversei com o Lupe. A informação é que o Camilo sai como titular, o Richard sai como titular, a Ponte volta para o 4-3-3. A única dúvida no time que começa o jogo contra o CRB é se ele começa com o Locatelli ou se ele começa com o Lucas Cândido, justamente por essa questão do Lucas Cândido, do Lucas não aguentar 90 minutos. Então a única dúvida do Kleina é se é melhor começar com o Cândido, depois substituí-lo, ou começar com o Locatelli e depois colocar o Lucas Cândido. Mas o Camilo e o Richard estão confirmados no time de domingo. E o que você acha? Eu acho que acerta na estratégia, porque o esquema com 3 zagueiros não funcionou na Ponte. Isso ficou claro nos jogos que a Ponte tentou esse esquema. Acho que o Lucas Cândido é naturalmente um titular, mas eu tomaria muito cuidado com o condicionamento desse jogador, que tem um histórico de lesões que deixa a comissão técnica preocupada, mas a longo prazo ele assume essa posição. Eu acho que a Ponte acerta em apostar nesse sistema que deu certo no segundo tempo contra o Goiás.